dias atravessamos a sala de aula carregando materiais, planejamentos e um tanto de sonhos. E entre um intervalo e outro, uma dúvida e outra, seguimos tentando equilibrar a esperança e o cansaço. Este é o Nossa Vida de Prof, um espaço para falar de docência, mas também de tudo que transborda dela. O que sentimos, o que carregamos e o que nos move como educadoras e como gente. Porque ser professora não é só dar aula, é também aprender, recomeçar e, acima de tudo, encontrar sentido no caminho. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Nossa Vida de Prof. Hoje eu quero falar com vocês, que são minhas colegas sobreviventes das orelhinhas de coelho, dos murais decorativos, das festas de comemoração com inúmeros ensaios. Hoje a gente vai falar sobre datas comemorativas na escola. Eu espero que você esteja preparada para se indignar junto comigo, mas também para dar um sentido diferente para essa data. Quem sabe aí mudar um pouco da nossa prática, uma vez que estamos condicionadas a fazer e tratar das datas comemorativas na escola. Eu acho importante a gente reforçar o quanto a cultura das datas comemorativas é presente ainda no nosso dia a dia, inegavelmente. Basta você entrar nas redes sociais, basta você ser professora e estar no ambiente das redes sociais, que uma hora ou outra você vai se deparar. Então, a gente está imersa, em um mundo em um sistema educacional que conta muito com isso. E a gente vai analisar ao longo desse episódio os fatores que levam a essa hipervalorização das datas comemorativas e também vamos ir um pouco para o lado da reflexão de até que ponto é realmente produtivo, tanto para o pedagógico quanto para a nossa rotina de trabalho mesmo, em questões trabalhistas, do labor docente, ter que levar em conta a questão das datas comemorativas. Mas então vamos lá, para o que interessa. Vamos começar falando então das raízes desse problema, do problema da implementação das datas comemorativas na escola. Onde que começa tudo isso? Bom, para ilustrar, eu vou contar uma história. Há um ano atrás, eu fiz um vídeo e postei primeiro nos meus stories, depois levei para o Reels. E nesse vídeo, eu estava ali trazendo uma indagação sobre a minha prática, sobre o que eu estava achando da minha prática enquanto professora de educação infantil. Eu estava no passado no meu primeiro ano como professora de educação infantil e me suscitou essa reflexão ali em falar sobre o quanto eu achava desnecessário todo aquele trabalho que nós professoras tínhamos que ter em datas comemorativas, um trabalho totalmente sem sentido, na minha opinião, que era fazer orelhinhas de coelho para as crianças. E na época em questão, esse meu vídeo deu muito o que falar. Muitas pessoas comentaram e com diversas opiniões, que na verdade a gente pode resumir em duas grandes opiniões, Uma eram as professoras que concordavam e batiam nessa tecla de que datas comemorativas não devem ser trabalhadas nas escolas, porque elas realmente não possuem um sentido pedagógico de fato para as crianças. E em contrapartida, nós tínhamos as professoras que traziam o argumento de que a Páscoa, o simbolismo da Páscoa, a ludicidade que as orelhinhas de coelho traziam para as crianças, tudo isso era muito importante também pedagogicamente. Eu consigo hoje entender melhor os dois lados da moeda dessa discussão que esse meu vídeo gerou na época, mas eu ainda pendo pro lado de quem não vê muito sentido, não na data comemorativa em si, mas na forma como ela é trabalhada, ainda muito nessa ideia de que a gente precisa fazer lembrancinhas, entregar algo para as crianças
em vez de proporcionar experiências e vivências. Ah, Yasmin, mas dá para proporcionar vivências, né? Fazendo as crianças brincarem com a máscara de coelho. Mas é pra gente se provocar, né? Toda a discussão que surgiu a partir de uma indagação minha, eu acho que ela gera muitas outras reflexões, que é justamente, será que precisa a professora, nós professoras que já somos sobrecarregadas, a gente se propor a fazer mais uma tarefa, que é de recortar essas orelhas, porque as crianças não vão, certamente, ainda mais educação infantil, não terão esse trabalho de confeccionar as máscaras. Pelo menos uma boa parte do trabalho vai partir da professora, que é a questão de montar o molde, enfim, tudo isso. Então, será que, até que ponto que isso é vantajoso? A gente tem que pensar nos prós e contras, e tanto na questão pedagógica, quanto na questão laborial mesmo do nosso trabalho, né? De não se sobrecarregar, enfim, não trazer aí mais uma tarefa em meio a tantas outras que já temos a cumprir. Então, a minha indagação, a minha provocação partiu desse ponto. Mas aí a gente entra em outra raiz do problema, que é justamente essa romantização da docência, que é a cultura, né, de que a professora faz por amor, dá um chocolatinho para os seus alunos porque ela ama seus alunos, faz uma orelhinha de coelho porque ela ama dedicar um tempo do seu final de semana que ela poderia estar com a sua família para suas crianças. E aí a gente percebe, falando assim, eu acho que já dá para perceber quão absurdo isso é. Eu não preciso tecer muitos comentários e desenrolar muito a minha fala acerca disso. Eu acho que já fica claro. Mas eu quero ainda saber sua opinião. Você acha que esse problema, essa discussão tem outra raiz? Você tem uma opinião que diverge da minha? Pode deixar aqui nos comentários. E se sua opinião for relativa à ludicidade, depois de muito tempo conversando com muitas profs nesse vídeo em questão que eu gravei há um ano atrás, eu tenho um contra-argumento que eu acho que é muito válido. A ludicidade, ela pode ser trabalhada de inúmeras formas. Eu não acredito que você cortar uma orelha de coelho é a única forma de você trabalhar a ludicidade com a criança, o animal coelho, a ludicidade, como ela pode se encantar, o encantamento da criança pelo animal e pelo faz de conta, de brincar de imitar o animal. Eu acho que você não precisa necessariamente de uma orelha de coelho para isso. Então, consequentemente, você não necessariamente precisa se sobrecarregar, se você é sozinha, assim como eu, nas condições de trabalho que eu tenho, fazer isso. Mas vamos encerrar essa introdução aqui, porque o vídeo não é sobre orelhinhas de coelho, embora ele possa parecer. É uma discussão que está se desenrolando a partir desse episódio, que eu tô retomando essa discussão para que a gente possa tecer outras em cima dessa. Outro problema muito enraizado no nosso fazer docente, no nosso cotidiano, é a ideia da escola espetáculo. Eu acho que na educação pública isso é menos comum, mas nas escolas particulares é muito difundida essa ideia de escola espetáculo. A escola tem que estar sempre mostrando algo, exibindo algo, e as datas comemorativas vêm aí com tudo para dar impulso realmente a esse espetáculo. Elas impulsionam e motivam as escolas a fazerem de sua prática pedagógica um espetáculo. É a espetacularização do pedagógico, da docência, da aprendizagem. E para todo mundo que é comprometido com uma educação de qualidade, vale a pena repensar isso. Tanto no modelo público quanto no modelo privado, mas sobretudo no modelo privado. A gente está fazendo da educação um produto a todo momento. Por isso que a gente precisa tanto das datas comemorativas para endossar isso, para reforçar essa ideia de espetáculo e de glamour e de um marketing escolar. E, inclusive, isso não sou eu, Yasmin, só que diz. Eu trouxe aqui
trecho de um artigo, de um trabalho que foi apresentado, um resumo expandido, na verdade, que foi apresentado na ANPED de 2021. A ANPED é um encontro, né? Eles têm um encontro nacional dessa associação, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Então, todo ano tem esse encontro da ANPED, em que vários pesquisadores trazem pesquisas dentro do campo da educação. E essa pesquisa aqui é de Silva e Dreske. E elas falam aqui, eles, né, porque é um homem e uma mulher, falam aqui sobre o currículo da educação infantil. Interpela as datas comemorativas. E olhem só o que essa pesquisa vai dizer pra gente. Que a partir dos pressupostos da epistemologia social, que foi a vertente teórica que eles utilizaram para estudar essa questão das datas comemorativas, compreendemos que a inserção das datas comemorativas no currículo da educação infantil produz efeitos na organização do conhecimento, atuando assim na formação das crianças, no modo como elas percebem a si mesmas e nas formas como respondem ao mundo. A cultura, nesse sentido, atua como dispositivo, organizando, orientando e contendo as diferenças e a diversidade, diagramando e produzindo o espaço social. Isto ocorre especialmente com a adoção de práticas tradicionais que dificultam a articulação deste trabalho com as orientações contidas nas diretrizes curriculares. O que leva a gente a entender? Que trabalhar com uma organização pedagógica com base em datas comemorativas conflitua com o currículo. Na educação infantil, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, as DCNEI. O que está posto lá bate de frente com essa ideia de práticas tradicionais dentro das temáticas de datas comemorativas. Você também vai bater de frente com os direitos de aprendizagem contidos lá na BNCC. Aqui eu estou especificando na educação infantil porque acaba que isso ocorre mais dentro dessa etapa, mas não que também não ocorra nas outras. Se a gente for pensar, é ainda mais problemático, né? Visando que as cobranças no ensino fundamental e no ensino médio são outras, né? A gente é muito cobrado em relação a conteúdo, então qual o sentido de trabalhar datas comemorativas nesse contexto, né? Como a gente pode trabalhar essas datas comemorativas de modo integrado a esse currículo? E será que os currículos, eles proporcionam isso pra gente? Ou acaba se tornando então um trabalho que o professor tem que articular? Então tudo isso é passível de reflexão e a gente deve refletir. Não só abolir ou não as datas comemorativas, mas pensar no que realmente faz sentido para a nossa prática. É essa discussão que a gente está tendo aqui hoje, certo? Então, pensando nisso tudo, Yas, será que existe um lado bom de trabalhar as datas comemorativas? É claro que existe. E eu sempre falei disso nas minhas redes sociais. Desde 2022, 2023, que eu comecei a focar mais em falar de educação ambiental, porque eu tava ali no final do meu mestrado, então eu tava com um hiperfoco nesse campo, então eu falava muito, até fazia vídeos defendendo as datas comemorativas, mas na época eu defendia porque eu tinha essa autonomia de escolher, de escolher ou não trabalhar com datas comemorativas no meu contexto. Eu não me sentia obrigada, interpelada a fazer isso, né? Eu fazia porque eu achava interessante trazer reflexões. Na época eu trabalhava com o ensino médio, em 2022, 2023, então era muito interessante, por exemplo, na Semana do Meio Ambiente, fazer oficinas com eles, até porque na época eram temas que eu trabalhava como professora de biologia, temas muito ligados à educação ambiental, então eu acabava utilizando as datas comemorativas como oportunidade. E é nessa tecla que eu quero bater aqui também,
que sim, o lado bom das datas comemorativas é que elas são oportunidade para você trabalhar diversos assuntos, incluindo assuntos que muitas vezes são evitados por diversos motivos dentro da sala de aula, como questões de sexualidade, questões de gênero, questões de raça, questões de classe social, enfim, todos esses temas sociais que são considerados tabus. Então, para você que trabalha com anos finais, ensino médio principalmente, vale muito a pena pensar em datas comemorativas dentro desse viés de subversividade, saca? Então, é diferente do que na educação infantil, em que muitas vezes a gente trabalha simplesmente porque todo mundo trabalha, sem refletir muito sobre isso. Agora, outro ponto positivo também das datas comemorativas são as reflexões que elas podem nos trazer de forma crítica mesmo sobre as próprias datas comemorativas que a gente está trabalhando. Um exemplo clássico é o Natal e a Páscoa, né? A gente pode usar essa data comemorativa como oportunidade para trabalhar questões relativas ao consumismo, por exemplo, né? Por que na Páscoa e no Natal a gente gasta tanto até o que nós não temos em função de uma data, de um simbolismo? Aí entra também a famosa educação financeira que tanto se fala, né? Trabalhar a educação financeira na escola, mas de que forma? Vamos usar então as datas comemorativas como oportunidade para repensar essas questões também de consumo, né? Só que não é em toda faixa etária também que a gente vai conseguir debater isso. A educação infantil, por exemplo, é uma etapa muito mais de vivência, de experiências. Então, trazer experiências que mostrem para as crianças o real significado da Páscoa, que é o significado da partilha, que eu não estou nem trazendo para o campo da religião, mas para o campo da data da Páscoa, talvez pensar historicamente o que é a Páscoa, trazer em formato de contação de histórias para as crianças, o que é a festa da Páscoa em diferentes culturas, né? Possibilitar a elas esse conhecimento, fazer uma experiência de... eu trabalhei numa escola em que na Páscoa tinha partilha do pão. Então, as crianças produziam pão na semana da Páscoa, elas faziam pão, esse pão era assado e depois elas produziam, enfim, elas vivenciavam ali um café da tarde com aquele pão que elas mesmas produziram, a turma vivenciava isso. Então, é algo muito mais interessante do que você dar ali uma máscara e um chocolatinho para a criança, reforçando ainda mais sem nenhum tipo de reflexão. Não que necessariamente o fazer o pão vai gerar uma reflexão numa criança tão pequena, né? Mas isso já propicia a criança uma vivência que vai ter um impacto na sua vida. De todo modo, o que você vai apresentar para ela pedagogicamente falando. Então, deixemos bem claro aqui que o problema não são as datas, não é a data comemorativa em si que nós estamos criticando aqui, mas o trabalho muitas vezes vazio que é proposto, que nós somos obrigadas a cumprir, a fazer, de forma totalmente vazia, de forma desconectada da realidade e do contexto local. Beleza, então eu já falei as raízes do problema, já discuti com vocês que a data comemorativa em si não é um problema, que existe um lado positivo no trabalho com as datas comemorativas, mas a gente vive num limbo entre o ideal e o possível. A gente precisa então sobreviver no meio dessa guerra, né, que o professor tá ali no meio, tá no olho do furacão. Então a gente precisa encontrar maneiras de sobreviver no meio disso tudo, dessa guerra aí de concepções pedagógicas. Como então sobreviver dentro desse trabalho com as datas comemorativas, que podem ser ou não aplicadas no seu cotidiano? Tudo vai depender do seu contexto e do que faz sentido para você, tá? A primeira orientação, não dica, mas orientação que eu dou, é que você recuse aquilo que não cabe no seu planejamento pedagógico.
Eu sei, nem sempre a gente está em condição de recusar. Eu falo isso por mim, que há 2 anos estou fazendo algo que eu não concordo, que são as orelhinhas de coelho, mas que eu faço por entender que estou dentro de um grupo que majoritariamente concorda com isso, então eu me submeto a essa prática visando o coletivo, visando a ideia coletiva do grupo em que eu estou inserida e não a minha ideia. Sempre que possível subverter algo, eu vou o subverter. E como que eu faço isso, né? Eu não estou trabalhando praticamente nada mais da Páscoa, além dessas orelhinhas de coelho que eu farei e que a gente vai no dia ali anterior à Páscoa, vai ter uma festinha e nós vamos fazer aquilo. De resto, eu não estou trabalhando mais nada nesse sentido. Estou trabalhando questões que passam pela ideia de partilha, de convivência, temas que são realmente urgentes para a minha sala de aula e para o desenvolvimento das minhas crianças que eu observo ali em sala de aula, do que elas estão precisando aprender. Mas vou dar um exemplo mais concreto. Há coisas que você pode recusar com respaldo. Então, se você achar que uma prática, que algo que está sendo proposto, fere alguma legislação ou algum aspecto do currículo, você pode sim argumentar contra, né? E dizer, ó, não estou fazendo isso por conta disso, disso e disso. Estou apresentando aqui um argumento para você. Mas tudo isso vai depender do seu tempo, o tempo que você tem para ir atrás dessas fontes que te embaseiam e da sua energia também, porque há batalhas que a gente não quer lutar, a gente já tá tão cheio, né, no dia a dia, que tem batalhas que realmente a gente não quer lutar naquele momento e tudo bem, a gente pode subverter na nossa prática, no nosso cotidiano. Então, sem se recusar diretamente, mas indiretamente. Já já eu vou dar um outro exemplo disso. Outra maneira também de tirar um pouco do peso dessa responsabilidade de trabalhar o que a gente não concorda. Trabalhar em rede, compartilhar esse peso. Então, na hora de fazer um mural, fazer um mural em dupla. Se você é coordenadora pedagógica aqui, faça isso, né? Faça as professoras trabalharem em duplas, em trios para fazer esses murais, já que a escola precisa tanto desses murais. Então, proponha que sejam feitos coletivamente, com produções das crianças, para que o trabalho da professora, das professoras e dos professores seja facilitado. E agora, ainda falando dessa subversão, vou propor aqui uma ideia de uma subversão criativa, né, para um tema que é muito polêmico também, uma data comemorativa que é muito polêmica, que é o Dia dos Pais. Dia dos Pais pode ser um dia, muitas vezes, um dia doloroso para se trabalhar com as crianças, porque a gente sabe que o abandono parental é real no nosso país e nos contextos periféricos ainda mais. Então, você pode, em vez de trabalhar com a temática Dia dos Pais, fazer lembrancinha, aquela gravatinha famosa, e entregar para os pais, para as crianças levarem para os pais ou diretamente para os pais, você pode fazer um debate com as famílias, propor um debate com as famílias, com as próprias crianças, por que não, sobre diversidade familiar. Olha quantas famílias diversas. Com crianças de 4 ou 5 anos, a gente já consegue começar a discutir sobre isso, né? Trazendo fotos, trazendo imagens, trazendo vídeos de o que é uma família. Família tem diversas constituições, diversas formas. Então, família é quem a gente traz no nosso coração e não necessariamente aquela conformação tradicional de família. Então, fica também uma sugestão para vocês subverter o seu trabalho dentro de uma temática de uma data comemorativa que para sua prática, você não vê sentido. E para todas essas orientações que eu dei até aqui, o que é primordial é que você tenha um sistema de organização que te permita subverter,
que te permita dizer não quando necessário e que te permita também trabalhar em rede, trabalhar coletivamente. Onde você vai aprender isso? No programa Vida de Prof. Lá dentro você tem acesso a ideias, a compartilhamento de ideias, a ferramentas, a materiais que possibilitam que você planeje, de forma autônoma, que você priorize o que é realmente essencial na sua vida e na sua prática docente. Porque professora não é decoradora de festa. Bom, pra gente encerrar esse nosso bate-papo, eu quero deixar uma mensagem que eu espero que você guarde muito bem, que eu acho que ela sintetiza tudo que a gente falou até aqui. Que professora, apesar das inúmeras burocracias, das inúmeras exigências, nunca se esqueça que a sua aula pertence a você e ela é construída com os seus alunos e para eles. Então, ainda que você tenha uma escola que exija o trabalho com as datas comemorativas, você tem opções no interior da sua sala de aula. Você pode resgatar o sentido dessas datas, ressignificar essas datas dentro da sua prática, ou você pode simplesmente até mesmo ignorar algumas delas, aquelas que você realmente não vê sentido nenhum em trabalhar. Lembre-se disso, a sua prática é acima de tudo sua. Eu espero que esse papo, essa brisa tenha feito algum sentido para você. E se você chegou até aqui, eu peço que você deixe aqui nos comentários qual foi a data mais sem noção, assim, nessa que você já trabalhou na sua escola, que já foi pedido para você trabalhar na sua vida. Qual foi a data comemorativa mais sem noção que você já teve contato, tá bom? Me conta que eu vou adorar saber, vou adorar ouvir os relatos de vocês. Também quero ouvir as opiniões, tá bem? É isso, pessoal. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo episódio do Nossa Vida de Prof.